Oi pessoal, meu nome é Brenda, eu sou da Alphabio, espero que todos estejam bem, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a caatinga. A caatinga é uma palavra que deriva do tupi-guarani e significa floresta branca, porque na caatinga algumas plantas elas são bem brancas e por conta da falta de água, e aí elas receberam esse nome. Mas aonde é que a caatinga está localizada? A caatinga é um bioma que ocupa os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parte de Minas Gerais. Aqui no mapa a gente pode ver que ela ocupa grande parte do Nordeste. Também tem um tamanho de 730.850 km². Mas o mais interessante da Caatinga é que ele é um bioma totalmente brasileiro, e por isso toda a fauna e flora do bioma eles só são encontrados no Brasil e em nenhum mais lugar do mundo. Além disso, a Caatinga é um bioma enorme que ocupa 11% do Brasil e 70% do Nordeste. Também tem 27 milhões de pessoas que habitam a Caatinga. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas, mas antes disso a gente tem que entender um pouco sobre o clima da Caatinga. O clima da Caatinga é o semiárido, então isso significa que ele passa por longos períodos sem chuva e a temperatura é super elevada. Isso transforma o clima em seco e quente na maior parte do ano. Então, todos os rios da Caatinga eles são intermitentes, ou seja, eles são temporários. Eles aparecem apenas no período chuvoso e depois na seca eles desaparecem. Sobre as plantas da Caatinga, elas são xerófitas. Mas você sabe o que é uma planta xerófita? Já ouviu falar? Pensa um pouquinho. Xerófita é uma planta que se adapta tanto ao clima seco quanto à aridez do solo. Elas precisam ter adaptações, como espinhos e cutículas espessas para evitar a perda de água, senão elas morrem. Essas estratégias e adaptações elas variam de acordo com as espécies e a gente pode encontrar vários tipos. A gente também tem as plantas caducifólias, que elas perdem as folhas no período da seca para sobreviver à falta de água. Assim, elas entram num período de dormência e diminuem o metabolismo, sobrevivendo do que ela acumulou ao longo do ano. Sobre as atividades socioeconômicas da região, é muito importante a gente pensar nisso porque envolvem bastante as plantas. A gente tem pecuária extensiva, de subsistência, agricultura, extrativismo para matéria-prima para a indústria. E nisso a gente tem algumas plantas que são medicinais e por isso elas são bem importantes para as atividades socioeconômicas. E aqui do lado a gente tem algumas plantas típicas da Caatinga, como os cactos, juazeiro, umbuzeiro, mandacaru. Mas e aí, dá pra comer alguma? O que você acha? Se você disse sim, então você acertou. Existem diversas plantas comestíveis na Caatinga, como esse maracujá donato. E aí, você comeria ele? Uma coisa que todo mundo sabe é que a Caatinga ela é seca. Mas por quê? É por conta da alta pressão atmosférica que impede a entrada de umidade na região. E por isso, os animais lá também são bem adaptados. Aqui nós vamos chamar eles de sobreviventes justamente por conseguirem sobreviver a esse clima. Aqui a gente tem uma arara vermelha, muito comum. Aqui nós temos o sapo cururu. Sim, anfíbios conseguem sobreviver por aqui. Eles têm adaptações e estratégias que facilitam sua sobrevivência. Temos a jiboia e também temos um preá. Nós temos também muitas espécies ameaçadas de extinção na Caatinga, como a onça parda e o tatu-bola. O tatu-bola ele é uma espécie que só existe aqui na Caatinga, ele é uma espécie endêmica. Endêmica significa que ele só existe naquele lugar. E como eu disse, o tatu-bola é um desses. Ou seja, se o tatu-bola acabar na Caatinga, ele acaba no mundo todo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Há muitos outros tipos de animais também que estão em extinção, mas eu trouxe aqui apenas 2 exemplos para vocês terem uma ideia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem triste, que é a degradação ambiental. A Caatinga é um dos biomas mais degradados do Brasil. Ela sofre com um desmatamento acelerado para a obtenção de lenha, pastagem e agricultura, além das queimadas para limpar a terra, causando a desertificação, que é a perda gradativa de vegetação, gerando ambientes desérticos. E aqui a gente pode ver algumas das imagens, né? A queimada para limpar o solo que eu falei, e aqui a agricultura que é muito utilizada na região. Mas além disso, a gente também tem unidades de conservação, que como vocês podem ver aqui do ladinho no mapa, onde elas se localizam,
elas não são muitos e elas são bem pequenininhas, então elas não dão muita conta de cuidar da caatinga por todo, elas não dão conta de proteger todo o território da caatinga, mas elas estão sempre tentando. E por último, nós vamos falar sobre as curiosidades da caatinga. A caatinga, apesar do que muita gente imagina, ela é muito rica em biodiversidade. Ela tem 327 espécies de animais endêmicas. E como eu disse para vocês, espécies endêmicas são as espécies que ocorrem somente naquele lugar e em nenhum outro lugar. Então, como vocês podem ver, é uma quantidade bem alta de espécies e é muito importante a gente conseguir preservar esse lugar para não perder toda essa fauna e flora que é muito importante para o nosso país. Aqui eu trouxe algumas das referências, se vocês quiserem saber mais, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que tenham gostado.